Ok, muito bem. Agora que nós já conhecemos uma operação nova chamada de fatorial, podemos conversar a respeito de permutação, dentro do assunto de contagem, né? Então, a permutação é algo que nós já sabemos de fato, estamos apresentando apenas esse termo, né? Porque quando a gente calcula a quantidade de possibilidades de uma sequência qualquer de acontecimentos, números, normalmente pessoas, nós estamos falando de permutação. E vamos também ser apresentados a uma outra palavrinha bastante usada nas questões de contagem, chamada de anagrama. Vamos começar esse vídeo analisando o seguinte: de quantas formas distintas nós podemos alterar, né, a ordem da palavra, bem simplesinho, né? A palavra é ato. Então, uma palavra simples de 3 letras, ato, ela tem 3 letras e as letras são todas diferentes, né? O A, o T e o O. Não tem letra repetida, certo? Nós temos 3 letras. Para a gente ver e relembrar, né, o início do assunto, a quantidade de formas distintas de ordenar essas letras, e aí nós chamamos cada ordem dessas de anagrama, certo? Então, é a mesma coisa de perguntar quantos anagramas tem a palavra ato. Mas vamos fazer nossa árvorezinha bem simples, e a gente começa aqui desse pontinho e diz assim, bem, eu posso começar o meu primeiro anagrama com a palavra A, posso começar com a letra A, com a letra T ou com a letra O. Agora, se eu começar com a letra A, eu posso usar a segunda letra T ou a segunda letra O. Se eu começar com a letra T, eu posso usar como segunda letra a letra A ou a letra O. E se eu começar com a letra O, eu posso usar a segunda letra A ou a segunda letra T. Perceba que os caminhos da minha árvore estão me indicando a sequência possível de letras que eu posso reformular essa palavra ato. Mas observe que se eu começar com A e a segunda letra for T, não vai ter outra letra mais. Eu não posso repetir letra, né? Tem que só reorganizar as mesmas letras, que a gente chama de permutar, né? Permutar. Eu tenho que permutar essas letras. Então, se eu comecei com A e a segunda for T, a última letra tem que ser obrigatoriamente o O. Se eu começar com A e a segunda for O, a última letra tem que ser T. E assim a gente segue T-A-O, T-O-A, O-A, T, O-T, A. Então eu posso, né, descrevendo cada uma das terminações da minha árvore, citar aqui quais são esses anagramas possíveis da palavra ato. Vou colocar aqui na cor vermelha. Então, a própria palavra ato está aqui como primeiro. Depois tem A-O-T, T-A-O, T-O-A, O-A-T e O-T-A. Portanto, esses são todos os anagramas possíveis da palavra ato. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, nós temos 6 anagramas. A resposta da pergunta: quantos anagramas possui a palavra ato? Resposta: 6. No nosso caso, nós estamos aqui fazendo algo a mais do que simplesmente dizer que são 6. Estamos apresentando quem são esses 6, através da nossa árvorezinha de possibilidades. Beleza. Já vimos também que podemos calcular essa quantidade
usando o princípio fundamental da contagem, da seguinte forma, né? Nós podemos fazer assim. Nós podemos dizer, temos que preencher 3 espaços, não é? Então, quando eu vou preencher o meu primeiro espaço, eu tenho à minha disposição 3 letras, são 3 possibilidades. Quando eu vou preencher a segunda posição, eu não tenho mais a primeira letra que eu usei, só tenho 2 à minha disposição. E a última letra é a que sobra, só tem uma possibilidade para preencher a terceira posição. Então, usando o meu princípio fundamental da contagem, multiplicativo da contagem, 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Então, eu tenho 6 anagramas da palavra ato, né? E esses 6, observe bem que acontece muito na contagem. Quem é 3 vezes 2 vezes 1, né? É o que nós já vimos que se chama 3 fatorial. Logo, para mim calcular a minha permutação de 3 letras, que a gente chama de anagrama, uma palavra de 3 letras diferentes, as letras A, T e O são distintas, a gente simplesmente pode fazer 3 fatorial. A quantidade de letras fatorial me dá a minha resposta. E a gente vai ver mais à frente. E te chama isso de permutação simples, né? Então, a permutação simples por quê? Porque não existe repetição, certo? Então, a permutação simples já resolve algumas questões simples, né? A gente diz que é uma permutação de N objetos é igual a N fatorial. No nosso caso, quantos anagramas tem a palavra ato? Eu digo que é uma permutação de 3 letras, né? Que é 3 fatorial, portanto, 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Quantos anagramas tem a palavra ato? É uma permutação, né? Existem algumas questões também que colocam outros objetos que não são letras, né? Como, por exemplo, livros. Eu tenho aqui, vamos supor, um livro A, um livro B, um livro C e um livro D. De quantas formas eu posso organizar, quantas formas distintas eu posso organizar esses 4 livros numa estante, né? Bem, são 4 livros, então eu posso organizá-los de uma forma, de uma permutação de 4 livros, ou seja, de 4 itens, né? Uma permutação de 4 itens é igual a 4 fatorial, que no caso vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24 formas diferentes de organizar 4 livros. A mesma pergunta às vezes acontece na forma de fila, né? De quantas formas diferentes 5 pessoas podem se organizar numa fila, né? Então, 5 pessoas, né? São diferentes, as pessoas são diferentes, né? Pessoas numa fila, né? De quantas formas a gente pode organizar 5 pessoas, né? Então, são problemas simples, permutando, né, essas 5 pessoas. Uma permutação de 5 pessoas é simplesmente 5 fatorial, né? Que nós vamos fazer como 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai me levar a 120 formas diferentes. Legal, né? 5 pessoas podem se organizar de 120 maneiras diferentes em uma fila, né? Obviamente alterando a ordem dessas pessoas em uma fila. Muito bem, essa é a permutação simples. Essa é a permutação simples. Nós acabamos de ver. Agora, no nosso vídeo, vimos a palavra ato e vamos ver agora uma palavra diferente, mas parecida, para a gente entender um outro detalhe importante. Vamos trabalhar com a palavra ata, que aqui para nós é uma fruta, né? Ata.
O que acontece? O que é que mudou, né? Com a palavra ata, mudou que nós temos uma letra que se repete. A vogal A, ela aparece na primeira posição e na terceira, né? Então, quando a gente vai ver os anagramas da palavra ata, a gente vai ver que essas letras, elas vão... quando uma letra, quando ela muda de posição com a outra, ou seja, no caso da palavra ato, quando o O mudava de posição com o A, mudava também o meu anagrama, né? Por exemplo, ATO é diferente de OTA. Mas agora não, agora eu tenho esse efeito da repetição. Quando eu vou fazer a minha árvore, essa letra, esse A e esse terceiro A são o mesmo valor, a mesma função na palavra, o mesmo som, né? Então, essas são letras iguais. Isso vai gerar um efeito na minha contagem. Vamos ver esse efeito aqui, desenhando a minha árvore da seguinte maneira. Eu tenho agora a palavra ata, né? Trazendo ela para cá aqui, novamente, a palavra ata. Vamos fazer os anagramas dela fazendo assim. Eu vou chamar esse meu segundo A aqui vamos chamar de A', né? Vamos fazer uma marcação aqui para dizer que é o A'. Só para a gente entender que eles são a mesma letra, mas eu vou fazer como se fosse igual a gente fez na palavra ato. Então eu poderia fazer assim na minha árvore, né? Eu posso começar pela letra A, pela letra T um pouco mais rápido, pela letra A'. Da letra A eu posso ir para a letra T ou para A'. Da T eu posso ir para a letra A ou para A'. De A' eu posso ir para A ou para T. Aqui eu vou ter que terminar com A', aqui com T, aqui com A', aqui com A, aqui com T e aqui com A. Quando a gente vai ver o resultado das nossas possibilidades, aqui vai me dar a palavra A, T, A', aqui vai ficar A', T, aqui vai ficar T, A', aqui vai ficar T, A', A', A, aqui vai ficar A', A, T, e por último, A', T, A. Agora o que a gente faz? A gente vai verificar que, como o A e o A' são a mesma coisa, a gente pode simplesmente contá-los uma única vez. Então, por exemplo, esse AT A', ele é a mesma coisa do A' TA. Então, nós vamos ter aqui uma ligação. Vou usar aqui a cor vermelha. Não, vou usar a cor verde. Ó, esse aqui são o mesmo anagrama. AT A', TA. Observe que a gente usou essa marcaçãozinha para fazer a mesma árvore de antes, mas depois nós vamos ver que este anagrama aqui é igualzinho a este, porque as letras A estão apenas mudando de posição, ou seja, olha só, aqui eu tenho o A e o A' no final, e aqui eu tenho o A' no início e o A no final. Isso vai produzir, né, uma repetição que eu tenho que contar só uma vez. Na verdade, esse aqui é só um anagrama, é o ATA, mas que na contagem, usando a árvore, ele aparece duas vezes. Vamos lá, um outro caso. O A', vou usar agora até uma outra cor. O A', é a mesma coisa do A', AT. Então, esse aqui, ó, A', AT são o mesmo anagrama. A, T. E por último, nós vamos ainda ter... vou pegar aqui o azul.
T, A, são o mesmo anagrama. Logo, se a gente for contar, né? Se a gente for contar como esse verdinho é só um, esse T do laranja é só um e o azulzinho é só um, nós temos apenas 3 anagramas. Ou seja, a palavra ata possui apenas 3 anagramas. 3 anagramas. E isso acontece por quê? Porque eu tive 2 letras repetidas, o A 2 vezes. Então, se não fosse isso, se fosse como na palavra ato, seria 6. Seriam 6. Mas como teve uma repetição, né, acontece que ele caiu pela metade, por 2. Observando esse fato e analisando com mais calma, que a gente não tem esse tempo aqui, mas é só para justificar quando acontece essa repetição, e isso vai nos dar um certo poder de calcular diversas situações com anagramas. Então acontece o seguinte, a gente chama isso de permutação com repetição. Olha só o que acontece. Nós já sabemos que na palavra ata, a quantidade de anagramas são 3. 3 anagramas. Porque repetiu a letra A. Então, uma permutação com repetição é uma permutação, no caso, de 3 com repetição de 2 é igual a 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Observe, quem é o 3? A quantidade de letras da palavra. Quem é o 2? A quantidade de letras repetidas na palavra, certo? Então, isso vai me levar a 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, corta, né? E aqui vai dar 3. Ou 6 dividido por 2, que é 3. Então, isso vai nos permitir, por exemplo, resolver questões de um nível até razoável de dificuldade, como, por exemplo, quantos são os anagramas da palavra arara. Então, observe que essa palavra, ela tem uma boa quantidade de letras repetidas, né? A palavra arara. Então, nós teremos aqui uma permutação. Quantas letras tem a palavra? 5. Mas tem repetição. O A está repetido quantas vezes? 3. E o R, 2. Então, as repetições vão para o denominador, não é isso? E aí nós vamos ter aqui 5 fatorial dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. Aí, ó, aqui tem um certo manejo, né, que a gente vai vendo com os fatoriais, né? No caso, o 5 fatorial, eu posso parar no 3, como nós já vimos, né? Então, aqui vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Parei no 3 por quê? Porque eu quero cortar com esse 3 aqui, né, embaixo. Então, aqui vai ficar 3 fatorial, 2 fatorial. Esse 3 fatorial vai embora com esse. E o 2 fatorial é 2. Então, eu vou ter 5 vezes 4 sobre 2, que vai me dar 10, né? Então, a palavra arara, a gente diz que tem 10 anagramas, né? Se não tivesse a repetição, você lembra? 5 fatorial é 120, olha só. 5 fatorial é 120, ou seja, se fosse uma palavra sem repetição de letras, mas como repetiu o A 3 vezes e o R 2 vezes, gera esse efeito de redução por causa da repetição das letras e que a gente ilustrou com a palavra ata de uma forma bem simples, né? Apenas para explicar por que
que a letra repetida ela diminui, né? Ela diminui. Então, aqui nós vimos um pouquinho sobre permutação simples e a permutação com repetição, que já nos ajuda bastante em diversas formas de cálculo. Vamos ver, por exemplo, a palavra Pantanal. Aí a pergunta é: quantos anagramas tem a palavra Pantanal? Bem, precisamos saber a quantidade de letras. Já vimos que tem repetição, portanto vai ser uma permutação com repetição, né, com elementos repetidos. E a gente pode ver, ó, que a palavra Pantanal ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, né? Tranquilo demais. Então vai ser uma permutação de 8. Mas quantas estão repetidas? A letra A está repetida 3. Tem outra repetida? Tem, a letra N repetida 2. Além dela, tem mais alguma repetida? Não. O P é só uma vez, né? O T é só uma vez e o L é só uma vez. Então é a permutação de 8 com repetição de 3 e 2. Isso vai me levar a 8 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial, certo? O que é bem semelhante à questão anterior. Isso aqui vai me levar a 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial, que é 2, né? E aqui eu vou cortar esse 3 com esse 3. E a gente poderia dizer que vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Esse 4 com esse 2 vai ficar só 2, né? Dividindo esse 4 com esse 2, fica apenas 2. 2 fatorial é igual a 2. Daqui para frente, a gente pode fazer o quê? 2 vezes 5 é 10, é mais fácil de multiplicar, né? Procura um caminho mais fácil. E vai ter que fazer uma multiplicaçãozinha aqui, né? 7 vezes 8 é 56. Vamos fazer aqui. 56 vezes 6, né? 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 5 é 30, com 3, 33. Então, aqui vai me dar que essa minha permutação de 8 com repetição de 3 e 2 vai ficar 3, 3, 6, com mais os 2 vezes 5, 10. Então, 3.360, né? 3.360 seria a quantidade de anagramas da palavra Pantanal. E assim a gente conclui aqui um vídeo em que nós vimos a aplicação do fatorial e a primeira aplicação no cálculo de permutações. Vimos também o que é um anagrama de uma palavra, como calcular a quantidade de anagramas, ou seja, a mesma coisa de calcular a quantidade de permutações, e como calcular quando há letras repetidas. Isso já me dá diversas a possibilidade de responder diversas questões envolvendo quantidade de anagramas.